Fala, minha rapaziada, dia 9 de abril, quarta-feira, selecionei aqui 6 jogos para comentar com vocês. Hoje tem Champions, tem Libertadores, Sul-Americana, mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, dá uma curtida, deixa seu comentário para dar aquela fortalecida na gente, beleza? Mas como eu falei para vocês, Champions, Libertadores, Sul-Americana, jogos bons para se trabalhar, e vamos lá ao que interessa, né, meu irmão? Vamos começar com esse jogo da Champions, vamos começar pela Champions, jogo do PSG contra o Aston Villa. Jogo muito bom, de duas equipes que vêm numa crescente muito grande, porém eu vejo favoritismo para esse jogo. Para mim o PSG é favorito sim nesse jogo, beleza? Olha lá, rapaziada, nos últimos 10 jogos o PSG venceu 9, vive um excelente momento, vai enfrentar o Aston Villa, que no Aston Villa nos últimos 10 jogos venceu 9 também, como eu falei, são duas equipes que vêm numa crescente muito grande, vem num ritmo muito forte, aí se encontram nos melhores momentos da temporada. PSG aí eliminou o Liverpool num jogo muito difícil. O PSG me surpreendeu bastante, foi muito bem, joga um futebol muito coletivo, muito bom, bonito de se ver. Aston Villa eliminou o Clube Bruges, foi muito superior, não tenho o que falar, mas vejamos que o PSG é muito favorito para esse jogo, galera. Olha lá, pagando a odds 1,41 para vencer o jogo, o Aston Villa pagando 9, o jogo vai ser lá na França, na casa do PSG, o Aston Villa decide em casa. E eu vejo sim o favoritismo do PSG, acredito que o PSG não vai perder esse jogo, tem o melhor elenco, joga o melhor futebol, um futebol muito bom de se assistir, futebol vistoso. Luiz Henrique está fazendo um excelente trabalho aí no PSG, então não vejo o PSG sair perdendo nesse jogo. Então, galera, pra gente que faz trader, vamos levar esse jogo pro ao vivo e vamos ver se a leitura de pré-jogo, se o favoritismo do PSG no pré-jogo vai se confirmar no live. A gente vai levar esse jogo pro ao vivo e se tudo se confirmar, se o PSG conseguir impor o seu futebol, que acredito que é o que vai acontecer, vai ter a maior posse de bola, vai finalizar mais, vai pressionar bastante. Pressionou contra o Liverpool quando jogou em casa e foi um amasso. Perdeu o jogo de 1 a 0 jogando em casa, mas foi um amasso. O Alisson fez a melhor partida dele na Champions. Para vocês verem, o Alisson foi o melhor da partida. O Alisson trabalhou bastante contra o PSG e acredito que o PSG vai repetir esse mesmo cenário contra o Aston Villa. Acredito que vai pressionar bastante e vai vencer esse jogo, diferente do que foi contra o Liverpool. Mas nesse jogo, se tudo se confirmar no live, a gente vai entrar contra a vitória do Aston Villa nessa odds aqui, 9.2. Beleza, galera? Vamos esperar se confirmar no ao vivo, PSG pressionando, finalizando com maior posse de bola, que é o que eu acho que vai acontecer. E aí, nesse jogo, a gente vai estar preparado para entrar contra a vitória do Aston Villa. Para quem vai fazer pré-jogo, eu recomendo entrar a favor da vitória do PSG ou a favor do over 1.5. Beleza, rapaziada? Quem faz pré-jogo em outras casas de aposta, mas quem faz trader, já recomendo também a Betfair, que é a minha parceira, essa casa de aposta aqui, como vocês podem ver. E eu vou estar posicionado, se tudo se confirmar no ao vivo, nessa odds 9.2 contra a vitória do Aston Villa. Beleza, rapaziada? Esse é o primeiro jogo da Champions. Vamos para o segundo, Barcelona e Borussia Dortmund. Jogo muito bom mesmo. Barcelona nos últimos 10 jogos, galera, como vocês podem ver, venceu 8 e o Borussia Dortmund venceu apenas 5 jogos, metade dos jogos o Borussia Dortmund venceu. Como a gente pode ver, tem um favorito também para essa partida e o Barcelona joga o melhor futebol da Europa, não tenho o que falar. Barcelona é o melhor futebol da Europa, o time coletivamente é muito bem, individualmente muito bem, com o Rafinha e o Yamal fazendo a temporada absurda. Como a gente pode ver, o Barcelona está pagando 1.38 para vencer esse jogo e o Borussia Dortmund pagando 9. Barcelona joga em casa, vai decidir fora, então precisa do resultado, vai pressionar, vai atacar, vai finalizar bastante, porque precisa dessa vitória, precisa fazer um bom resultado para decidir lá na Alemanha, na casa do Borussia. Então, a favor da vitória do Barcelona, é uma excelente opção, porém a odds está 1,38. E se confirmar no ao vivo, Barcelona pressionando, não deixando o Borussia Dortmund jogar com o maior posse de bola, que é o que eu acredito que vai acontecer.
a gente vai entrar nessa odds aqui 9.4 contra a vitória do Borussia Dortmund, beleza? Sem medo, sem medo. Para quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Barcelona. Beleza, família? Mas lembrando, vamos ter cautela nesse jogo. Jogo difícil, o Borussia Dortmund não é besta. Foi o último finalista da Champions, acabou perdendo a final para o Real Madrid ano passado. Então não é um time besta. Quartas de finais de Champions, é jogo complicado, é jogo duro. Ninguém vai dar o braço a torcer. Mas acredito que o Barcelona é favorito para esse jogo e vai vencer esse primeiro jogo jogando dentro de casa. Beleza, família? Mas como eu disse, jogo muito difícil, vamos ter cuidado, vamos esperar a leitura do pré-jogo se confirmar no ao vivo, e aí se confirmar, a gente faz a entrada sem medo contra a vitória do Borussia Dortmund nessa odds 9.4, beleza? E quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Barcelona. Os dois times vão completo, Barcelona com Rafinha, com Lewandowski, com Yamal, vai completinho. Então vejo aí o Barcelona perdendo esse jogo ou empatando. Acredito que vai vencer e tem tudo para vencer aí, para vencer bem esse jogo aí, porque decidir lá na Alemanha não é fácil. A torcida dos caras empurra muito, é muito forte e o Barcelona precisa muito fazer esse resultado dentro de casa. Beleza, família? Então já foi Champions League, vamos falar de Libertadores da América. Palmeiras contra o Cerro Porteño. Palmeiras venceu o seu primeiro jogo. Foi um jogo duro contra o Sport Cristal. Nos últimos 10 jogos o Palmeiras venceu 6, o Cerro Porteño venceu 7. Porém o Palmeiras é favorito para esse jogo, tem um melhor elenco. Vai enfrentar o Cerro Porteño, que é lá do Paraguai. O Palmeiras é bastante favorito para esse jogo. Acredito que tem o segundo melhor time aí da América, somente está atrás do Flamengo, no meu ponto de vista. E vai enfrentar o Cerro Porteño dentro de casa. O Palmeiras é bastante favorito para esse jogo. Vamos ver como as odds estão se comportando. Olha lá, Palmeiras pagando 1,31 para vencer o jogo e o Cerro Porteño pagando 12. Não vejo surpresa aqui nesse jogo. Não acredito que o Cerro Porteño vá aprontar nesse jogo. Acredito que o Palmeiras vai conseguir sim sair com essa vitória. E pra gente que faz trade, essa odds 15.5 contra a vitória do Cerro Porteño já está um pouco alta. Só entro se for aquele cenário do Palmeiras estiver pressionando muito mesmo, sem deixar o Cerro Porteño respirar. Mas não acredito que vai ser esse cenário. O Palmeiras vai tomar conta do jogo, mas não acredito que vai ser esse cenário. Então essa odds aqui 16 já está alta, vocês viram aí que mudou. Então vamos levar esse jogo pro ao vivo e vamos ver se essa odds vai valorizar da vitória do Palmeiras. Se essa odds valorizar, a gente vai entrar a favor da vitória do Palmeiras. E se o Cerro Porteño abrir o placar, aí vai ser lindo, porque essa odds 16 vai cair bastante, vai ficar ali em 6, 7, e aí a gente pode entrar contra a vitória do Cerro Porteño buscando o empate do Palmeiras. Você vê que a odds está oscilando bastante, já teve 15.5, foi para 16, agora está 14.5. Beleza? Se essa odds cair bem, a gente pode entrar. Mas diante disso, vamos esperar no ao vivo, vamos esperar essa odds a favor da vitória do Palmeiras valorizar, e se valorizar, a gente entra a favor da vitória do Palmeiras, ok? E se o Cerro Porteño sair na frente, essa odds vai despencar, e aí a gente entra buscando o empate do Palmeiras, beleza? Para quem faz pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Palmeiras também nesse jogo. Beleza, rapaziada? O Palmeiras vai completo, força máxima, joga em casa, vai querer buscar esses 3 pontos para ficar com 6, para virar líder isolado aí do seu grupo. Então acredito que o Palmeiras não vai deixar passar essa chance aí. Acredito que vai vencer esse jogo aí até com uma certa tranquilidade. Tem um elenco muito superior ao Cerro Porteño. Beleza, família? Bolívar contra Sport Cristal. Cara, Bolívar é muito forte lá na altitude. Quando sai da altitude já perde muito, mas quando joga lá na altitude, cara, se eu não me engano é a maior altitude da América do Sul. O Flamengo ano passado mesmo sofreu contra eles. Nos últimos 10 jogos venceram 7 e o Sport Cristal nos últimos 10 jogos venceu apenas 5. Bolívar dentro de casa, pelo fator altitude, se torna muito favorito para esse jogo. Vamos ver lá, o mercado está se comportando muito favorito para o jogo. Bolívar pagando 1,28 para vencer, enquanto o Sport Cristal está pagando 10. Cara, eu não vejo o Sport Cristal vencer esse jogo.
ou empatando, porque é muito difícil, cara, jogar lá na altitude, é um fator muito importante para o Bolívar e tem que jogar, os caras não podem mudar o seu jogo para mudar para outro estádio, porque o visitante não está acostumado com a altitude. É o estádio dos caras, os caras têm que jogar lá mesmo, independente da altitude. Então é um fator muito importante, chega até a ser desumano essa altitude, mas é o estádio dos caras, os caras têm que jogar lá mesmo. Então por isso, acredito bastante que o Bolívar vai vencer esse jogo, é favorito sim para esse jogo. Sport Cristal perdeu o seu primeiro jogo contra o Palmeiras, no finalzinho do jogo. Acredito que não vai surpreender nesse jogo. O fator altitude aí fala muito alto nesse jogo. Então, para mim, o Bolívar vai vencer esse jogo. Porém, essa odd está muito baixa, galera. Muito baixa para a gente que faz trader. A gente vai ter que esperar no ao vivo essa odd valorizar. Ou eu gosto muito dessa opção aqui, a favor da vitória do Bolívar no primeiro tempo. Já está com a odds boa, a gente espera confirmar no ao vivo, ver se o Bolívar vai estar pressionando, vai ver se a altitude está fazendo realmente a diferença no jogo, que eu acredito que vai fazer. Todo time sofre quando joga lá, então eu acredito que o Bolívar vai vencer esse jogo no primeiro tempo. Acho uma excelente opção para quem faz trade. A gente espera ali 5, 10 minutinhos para ver se o Bolívar está se impondo no jogo e a gente entra a favor da vitória do Bolívar no primeiro tempo, beleza? Para quem faz trade ou para quem faz pré-jogo, eu recomendo entrar a favor da vitória do Bolívar no jogo, que está pagando 1,28, beleza, família? Vamos falar agora do Mengão malvadão. Estreou bem, estreou com vitória jogando na Venezuela, um jogo difícil, estreia é sempre difícil. Libertadores, ao meu ver, 1-0 é goleada na Libertadores, porque é difícil, apesar do Flamengo ter o melhor elenco da América do Sul, mas nunca é jogo fácil em Libertadores. Ó, Flamengo nos últimos 10 jogos venceu 8, Central Córdoba nos últimos 10 jogos venceu 2, cara, vem na sequência ruim, não vem na sequência boa. O Flamengo vai jogar em casa no Maracanã, lotado, vai estrear no Maracanã nessa Libertadores. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo, vai vencer com uma certa tranquilidade. Olha lá, o mercado tá justificando que o Flamengo está pagando 1,30 para vencer esse jogo e o Central Córdoba pagando 13 nesse jogo. Galera, não vejo mistério realmente nesse jogo. Para mim o Flamengo vai vencer com uma certa tranquilidade, tem o melhor elenco da América do Sul. Vai querer ser líder isolado, porque o Central Córdoba empatou seu primeiro jogo em 1-1. E se o Flamengo ganhar esse jogo, vai para 6 pontos, fica líder isolado, entendeu? Não vejo o Flamengo deixando escapar essa vitória. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo. Até sem susto, beleza? Para quem vai fazer trailer, vamos esperar o jogo no ao vivo. Essa odd está baixa pra gente, mas eu quero entrar a favor da vitória do Flamengo ou contra a vitória do Central Córdoba. Porém, essa odd de 16,5 está alta, a não ser que o cenário do jogo favoreça pra gente com o Central Córdoba saindo na frente do placar. Que essa odd vai despencar, 16,5, ela vai para uns 5 ou 6, e aí a gente entra contra a vitória do Central Córdoba buscando o empate do Flamengo. Porém, acho difícil esse cenário acontecer e vamos esperar valorizar essa odd no ao vivo para a gente entrar a favor da vitória do Flamengo. E para quem vai fazer para jogo, entrar a favor da vitória do Flamengo é uma excelente opção. Beleza, família? Acredito que o Flamengo não vai perder esse jogo, vai se impor, vai querer fazer 6 pontos logo para garantir a liderança isolada do grupo. Já é líder, entendeu? Então não vejo o Central Córdoba apontando dentro do Maracanã lotado. Beleza, família? Então, para esse jogo, vamos esperar no ao vivo para a gente tentar pegar a favor da vitória do Flamengo. Se essa odd valorizar, subir bem. Se essa odd não valorizar, a gente vai ter outro cenário. Se o Central Córdoba fizer 1-0, essa odds pode descer e a gente pegar. Mas se ficar 0-0 e essa odds ficar oscilando, se essa odds continuar em 1,30 ou 1,20, vai ser porque o Flamengo vai estar pressionando muito e vai estar perto do gol. E aí a gente não vai ter o que fazer. Porém, vamos torcer para que essa odd suba bastante quando o jogo iniciar e a gente pegar a favor da vitória do Flamengo. Mas outra opção boa, galera, é pegar a vitória do Flamengo no primeiro tempo, para a gente entrar a favor da vitória do Flamengo no primeiro tempo.
beleza? Porém, a gente tem que ter cuidado com essa entrada, porque é jogo de Libertadores, não é fácil. Mas se o Flamengo estiver pressionando muito nos 5, nos 10 ou nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, a gente pode entrar sim a favor da vitória do Flamengo no primeiro tempo, nessa odds 1,66, beleza? Mas só se tiver aquela pressão absurda de sair gol no primeiro tempo mesmo, beleza? Acredito que o Flamengo vai fazer valer o mando de campo, vai vencer esse jogo aí com uma certa tranquilidade, beleza, família? Vamos falar agora de Sul-Americana, Cruzeiro contra o Mushik Runa. O Cruzeiro é favorito para esse jogo, cara. O Cruzeiro é favorito para esse jogo. Nos últimos 10 jogos, apesar de estar numa sequência ruim, venceu 2 jogos apenas. O Runa, nos últimos 10 jogos, venceu 4, mas joga um campeonato muito fraco. O Cruzeiro precisa muito desse resultado. Não conseguiu um resultado bom na estreia, perdeu na sua estreia na Sul-Americana, então vai ter que ir para cima, vai ter que fazer o resultado, e aqui a gente vai entrar a favor da vitória do Cruzeiro. Vamos esperar no ao vivo confirmar, vamos esperar a escalação também do Cruzeiro, vamos ver como o Cruzeiro vai. E cara, o Cruzeiro vai para cima, vai ter que se impor, porque perdeu seu primeiro jogo na Sul-Americana e precisa vencer dentro de casa, precisa fazer valer o fator mandante nesse jogo. Acredito que o Cruzeiro não vai deixar passar essa vitória, vai vencer esse jogo. Porém, vamos esperar no ao vivo confirmar essa leitura de pré-jogo. Se o Cruzeiro estiver bem, estiver pressionando, estiver se impondo dentro do jogo, não deixando o Runa jogar, a gente vai entrar a favor da vitória do Cruzeiro. Porém, vamos esperar essa odds valorizar, pelo menos chegar ali até 1,50 para a gente poder pegar essa vitória do Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro vai vencer aí sem sustos, e para quem faz pré-jogo, a vitória do Cruzeiro é a excelente opção para esse jogo. Beleza, família? Portanto, para essa quarta-feira, dia 9 de abril, são esses 6 jogos bons para a gente trabalhar. Acredito que vai ter bastante oportunidade aí para a gente fazer nessa quarta-feira. Beleza, família? Tamo junto, vamos para cima e que Deus nos abençoe e nos proteja. Bora!